Meus queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam todos abraçados espiritualmente. Ficamos muito agradecidos por mais uma oportunidade de ocupar o patrimônio espírita. E aqui trazer uma palavrinha de reflexão de tudo que a gente busca aprender nos cristãos. É importante que nós muitas vezes temos que repetir os ensinamentos, aprendizado, para que a gente possa fixar. Daqui a pouco a gente se lembra que não está praticando o que aprendeu, não voltamos a bater nas mesmas teclas. Assim que a gente faz com a doutrina, estudando, repetindo, que através da repetição que nós vamos fixar os nossos conhecimentos. Jaime Hunter, ele escreveu um livro chamado O Monge e o Executivo. É interessante que a gente lendo livros assim que não tem muito relacionamento com a doutrina espírita, e a gente encontra algumas páginas que são extremamente significativas. E ele estava numa palestra motivacional. Ele fez a seguinte pergunta: quem foi o maior líder do mundo? Estou esperando a resposta. E várias sugestões apareceram. Ele busca na história aqueles que tiveram a grande liderança. Então lá surgiram os nomes de grandes líderes. Alguém sugeriu Gandhi, libertou a Índia sem armas, foi um grande líder, conduziu aquele povo. Napoleão Bonaparte foi um grande líder também, foi um guerreiro. Até Hitler foi citado, porque foi um grande líder. Na verdade, ele ter cometido as atrocidades, não foi líder, ele liderou aquelas coisas. E ele aguardou um pouco. E quando ninguém esperava, ele disse: o maior líder, o melhor líder do mundo foi Jesus. Aí as pessoas falar de Jesus, normalmente quando se fala de Jesus, as pessoas estão achando assim, piega, já vem falar de mais de religião, essas coisas. E ele falou que o grande líder, o maior do mundo, foi Jesus. Não foi apenas um bom líder, ele foi o maior de todos os líderes. E ele deu a definição de liderança dessa forma: liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, o líder, ele tem essa característica de influenciar as pessoas para trabalharem quando tem um objetivo para o bem comum, o bem de todos. E Jesus foi esse líder. A sua influência é tão grande que até hoje ele nos influencia para que a gente siga os seus passos, siga a sua doutrina. Olha quantos anos passaram. Certamente que nós não vamos seguir aquilo que Napoleão Bonaparte ensinou, ou que Hitler, ou que outro líder, mas o que Jesus falou, o que Jesus praticou, o que Jesus ensinou, até hoje nós nos lembramos. E nós estudamos, procuramos praticar. E muitas vezes ainda não entendemos tudo aquilo que ele ensinou.
a doutrina dos Espíritos, ela nos tira muito véu e nos ensina muito mais ainda sobre aquilo que Jesus quis passar que não foi bem entendido. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que os espíritos superiores se reuniram numa oportunidade para formar a Terra, quando ela estava se desprendendo da nebulosa. Foi a primeira vez onde Jesus fazia parte desse grupo. E a segunda oportunidade, essa reunião, foi para preparar a encarnação de Jesus na Terra. E aí demorou muito tempo, porque um espírito superior já tem o seu perispírito depurado. E para habitar na Terra, nosso perispírito é muito denso. Era preciso que houvesse uma mistura com as energias da Terra, com as energias daquele povo, para que ele pudesse ter condição de conviver entre nós. Veja que trabalhando que ele passou para nos trazer o exemplo da caminhar entre nós. Por isso esse tão importante. Ele é tão importante que as eras, elas se dividem antes de Cristo e depois de Cristo. Daí esse grande. As datas mais importantes que nós temos de comemoração na Terra, elas existem por causa de Jesus. Agora, dia 25 de dezembro, é comemorado o aniversário de Jesus, que é o Natal. Apesar de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, foi uma imposição de Constantino, quando lá no concílio definiu alguns dogmas, né, e determinou que Jesus nasceu no dia 25, que era uma homenagem que era feita ao Deus Sol. E aquele sol que estava brilhando também, ele quis comparar com isso. Então, estipulou que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E é tão importante a gente refletir sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ver assim, se as datas, as eras começam antes de Cristo e depois de Cristo, por que o primeiro do ano não é no dia 26 de dezembro? Deveria ser assim, não é? Porque é uma data que foi estipulada para isso. E infelizmente, o que é que nós esperamos no Natal? O que é que é? Se eu perguntar para uma criança, o que é que ela vai dizer? Nem vou perguntar. A chegada do Papai Noel. Papai Noel substituiu Jesus. Então hoje a gente vê um comércio aí efusivo. Aqueles cercos de vermelho e branco, aquela roupa quente, suando, aquele ser ali que substituiu Jesus. Daqui a pouco lá na Serra faz até aquelas festividades para Papai Noel passar pelas ruas, bater palma para eles. Mas na hora de se lembrar de quem é responsável por essa data, aí nós nos lembramos lá no nosso aconchego, que é a data do nascimento de Jesus. Mas a civilização realmente coloca certas exigências, muitas vezes a gente se esquece disso. Mas a sua palavra, seus ensinamentos, esses não se esquecem jamais. É tão importante a sua influência, né, que depois que ele foi crucificado, aqueles que o seguiam,
os apóstolos, os discípulos, eles continuaram fazendo a pregação do seu evangelho conforme ele disse, né? Ir e pregai a todos os povos. E aqueles que conheciam a sua doutrina, que estavam junto com ele, também foram para várias partes para propagar a sua doutrina. E também sofreram as mesmas atrocidades que eles sofreram. Aqueles que continuavam nesse segmento, eles eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos e aqueles que estavam liderando esse movimento também eram perseguidos, eram caçados e eram mortos. Tanto que Pedro, quando foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que nem era digno de ser crucificado conforme o mestre. Outros lá foram esfolados vivos, como castigo, e depois crucificados, porque era um castigo para que não seguisse aquela doutrina que Jesus estava colocando. Então era colocado os castigos mais atroz para ver se a humanidade ficava com medo. Só que aquilo dava mais ímpeto. As pessoas mais necessitadas, os aflitos, buscavam mais ainda a consolação na doutrina de Cristo. Jesus sempre falou, sempre disse que o nosso Pai que está no céu, ele sempre se referiu a Deus. Buscai antes o reino dos céus. E quando se referia a Deus, ele falava também do Pai, que é o nosso Pai, ou seja, ele foi um Espírito que nem nós, encarnado, que passou pelas suas provações, pelas suas expiações, e evoluiu a ponto de tornar um Espírito superior, que reencarnou na Terra com a missão de nos orientar, trazer o seu Evangelho, a Boa Nova, e hoje é o Espírito puro que governa a nossa terrinha e nos traz a proteção. Mas mesmo assim, mesmo que ele tenha dito isso, que ele não era Deus, nosso Pai está no céu. Esse sim é o Deus. Os homens ainda criaram essa imagem de que Jesus era Deus que estava tendo uma experiência terrestre, uma experiência na carne. E alguns estudiosos da vida de Jesus, e sentindo toda essa capacidade de influenciação, lançavam ideias para tirar dele esses conceitos, que tentavam guiar a humanidade para uma outra ideia falsa de que Jesus não era tudo isso que se falava. E pela oportunidade que eles tinham de crucificá-lo, foi uma satisfação muito grande, porque eles estavam crucificando Deus. O homem estava se tornando superior a Deus. Mais tarde, Friedrich Nietzsche escreveu um livro assim, falou Zaratustra, e daqui a pouco ele começou a conhecer um pouco da intimidade de Jesus e saiu gritando pela rua que matou Deus. Conseguiu matar Deus. Mas não era. A incompreensão de que esse ser, Jesus sempre disse que ele não era o Deus, o nosso Pai, era o Pai dele também, que ele era um filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus. Ele trouxe essa mensagem para nós. Mas a humanidade ainda queria que Deus tivesse, claro, se Deus tivesse abandonado a criação eterna para viver na Terra, né? Era da importância de que a Terra seria o único lugar
onde os seres habitam. E o universo é enorme, onde tem vários seres, onde nós temos a oportunidade, e quem sabe nós já encarnamos em outros planetas, e nós vamos encarnar em outros planetas, porque desde que nós somos criados, seres ignorantes, nós vamos prosseguir no sempre. Então nós vamos ter essas oportunidades de habitar em outros planetas por necessidade. Por exemplo, agora na Terra, aqueles que estão desencarnando na tenacidade, na prática do mal, como a Terra está evoluindo para um planeta de regeneração, eles terão que ter oportunidade, por justiça divina, para reencarnar e corrigir os seus débitos para com a lei. Como a Terra já não é mais propícia a isso, então outro mundo será propício para que eles habitem proximamente. Mas que beleza é isso. Então Deus é esse ser que para nós só vimos as suas manifestações na natureza. A conhecer a sua natureza ainda está na nossa capacidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Trazendo a importância que ele teve e a influência que ele pode ter sobre nós ainda. Jesus é para o homem um modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos ofereceu como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Então os Espíritos responderam a Kardec dessa forma. E se nós entendermos, buscar aquilo que Jesus ensinou e praticar, conforme diz aqui, é o modelo de elevação moral que nós precisamos para que a gente possa se modificar e se elevar como um espírito. Jesus é o mais notável ser na história da humanidade, conforme Joana de Ângeles. Sua vida e sua obra são as mais discutidas de todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Não obstante, muito se pode dizer e examinar em torno dele e de suas mensagens. E ainda assim, Jesus é para nós esse modelo. Mas os cristãos são apenas um terço da humanidade, ou um quinto da humanidade. Porque a sua doutrina atingiu a nós, né? Mas tem as outras orientais, que tem também aqueles seus avatares, tem a mesma elevação espiritual de Jesus, moral, e que praticam aquela doutrina dele. E nós conhecemos esse nosso bom e amado mestre, Jesus. E ele nada escreveu, apenas deixou um legado. O seu legado é o Evangelho, a Boa Nova. Quem quiser conhecer um pouquinho mais intimamente Jesus, leia o livro A Boa Nova, de Humberto de Campos. Fantástico. É como se a gente estivesse junto com ele, caminhando junto com ele, sentado, escutando o que ele estava falando. Porque Humberto esteve junto e comentou exatamente essas coisas. O seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações
de que se tem notícia. Ele nos traz tudo isso, né? O Evangelho, as suas orientações. Ele falava por ensinamentos específicos, mas também contava as historinhas através das parábolas, fazendo as suas metáforas, as suas comparações, para que a sua doutrina fosse realmente impregnada nos corações e praticada. Então é importante que naquela época em que esperavam um rei que sentasse no trono, conquistado pela espada, pela violência, e chegou alguém simples, falando do amor universal, falando do Deus único, e deixando os mandamentos simplificados. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essas palavras desestruturaram o mundo daqueles poderosos que queriam, pela violência, assambarcar o poder. E Jesus influenciava os simples quanto os mais poderosos pelas suas ações, pela sua humildade, pela sua simplicidade. E ele foi crucificado para servir de exemplo, para que os cristãos não seguissem. A sua crucificação nada foi de seu martírio, nada foi mais do que um assassinato. Que nada tinha ele estava ensinando que era errado. Tanto que Herodes, quando foi fazer o julgamento, ele disse: eu lavo minhas mãos no sangue desse justo, não vejo nele nenhum pecado. Mas aqueles que esperavam um Messias Salvador para se marcar o tempo, para ocupar o poder pelas armas, pela força, não aceitavam aquela pessoa simples que era ele. E ele foi nascido entre os hebreus, que sabiam que existia um Deus único, que veio ser depois do povo judeu, professado a doutrina judaica. E Jesus nasceu nesse ambiente. Não penseis que vim destruir a lei, disse Jesus. Eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas vim dar seguimento. Isso é interessante porque quando ele fala em dar seguimento, como que ele vai dar seguimento agindo daquela forma? Mas é que os profetas também traziam ensinamentos semelhantes a que Jesus falou. Mas as pessoas não seguiam conforme os profetas nos trouxeram. E as leis que eram colocadas daquela forma, como Moisés colocou, eram impostas porque o povo da época precisava que fosse feito daquela forma para frear os seus instintos bestiais, a sua animalidade. Então, quando Moisés implantou o decálogo, era para frear os instintos, para que o ser humano começasse a se liberar moralmente. Então era obrigado, era amar, era a base do castigo, era a lei do talião, escrita lá no Código de Hammurabi. Era imposto para que, olha, se tu fizer uma coisa errada, vai ser castigado também. Então, preceptivamente. Só que aquele povo começou a agir impondo escravizações, intolerância para com os outros, e começaram a sofrer. E Jesus veio trazer então o amor. Que nenhum homem tem o direito de escravizar o outro. Hoje não tem gentios, não existe mais judeus, nem cita. Todos nós somos iguais. Naquela época ele disse isso, nessa época nós dissemos isso também.
Porque Jesus está falando para nós que nós somos iguais. Por que nós nos tratamos com tanta indiferença? Por que nós nos achamos hoje melhores que os outros? Se nós estamos no mesmo planeta, passando pelas mesmas necessidades, passando pelas mesmas provações, pelas mesmas expiações. Vai tranquilo que... E ainda disse mais, Jesus: não se acende a luz e coloca embaixo do alqueire, não coloca embaixo da mesa, mas sim a luz é colocada em cima do velador, para que todos aqueles que estão ali vejam essa luz. Ou seja, ele está dizendo: a minha doutrina, eu estou falando para todos, porque ela tem que abranger a todas as criaturas, sejam elas quem forem, simples ou orgulhosas, humildes ou poderosos. Então todos vão ter o direito de escutar para refletir. Porque mesmo aqueles que estavam no poder tinham necessidade de escutar as palavras de Jesus para entender que o poder é temporário. E aquilo que nós fizemos de bem vai permanecer. Então a luz da doutrina tem que ser colocada para que todos possam escutar, todos possam ouvir. Infelizmente naquela época já era modificada, e hoje em dia ainda as suas palavras são transformadas. Quando os evangelistas nos passaram o Evangelho, escreveram em aramaico, depois foram feitas várias traduções, grego, latim, e chegou em nós em português. Imagino que algumas transformações foram feitas na linguagem, porque aqueles que copiavam, eles interpretavam palavras e colocavam. E muita coisa foi modificada, de forma que algo ainda pode ser interpretado com dubiedade. E aqueles que são mais espertos, eles interpretam a seu favor e criam seitas e religiões, como se fosse a verdade que Jesus estava falando naquela maneira. A doutrina nos traz essas revelações tão importantes. Quando nós a estudamos, nós começamos a ter um comportamento diferente, porque aí se revela com mais veracidade aquilo que Jesus nos ensinou. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade, que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, errantes pelas encarnações, buscando nos corrigir. E aqui hoje nós somos espíritos encarnados, buscando ser o melhor que nós podemos ser. Hoje nós somos a nossa melhor versão. Quanto mais bem nós praticarmos, nós iremos para a verdadeira vida quando desencarnar, que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Porque é lá que nós vamos ressurgir. Nós vamos ressuscitar, mas na vida espiritual, porque lá nós saímos, não. Aqui nós encarnamos. E o bem que nós fizermos é o que vai ser considerado. Mas se nós praticamos mal, nós nos comportamos bem, nós vamos reconhecer isso e vamos ter a oportunidade de reencarnar para novamente corrigir. É uma bênção divina. Jesus ensinou a nos fazer o exame de autoconhecimento. Quando naquele julgamento da Maria de Magdala, que as pessoas que se julgavam, que tinham a capacidade para
apontar o dedo para os outros, a acusar as pessoas. Estava ali lapidando alguém que julgava que estava sendo em erro, em pecado. E o castigo era lapidar, matar com pedrada. E Jesus simplesmente pegou uma pedra e mostrou: aquele que você estiver sem pecado, aquele que não tiver erro nenhum, seja o primeiro a tirar a pedra. Ninguém se manifestou. E ele se abaixou para escrever a quantidade de erros que nós podemos adquirir durante a vida, e cada um queria, pegava seu caminho, botou na linha das pernas e foi para cá. Porque todos nós temos erro. Nós não podemos acusar ninguém de dar errado, de fazer errado. Que alguém fala mal, alguém me critica. Quando alguma coisa fazer mal para dentro de mim, chocar, são aquelas energias que eu tenho. Então aquele mesmo erro que eu vi no outro reflete dentro de mim, e aí aumenta, potencializa aquele meu erro. Por isso a gente sente e fica bravo, por isso a gente fica com raiva das atitudes que estão contra nós, porque isso aí está guardado. E as energias, quando elas são somadas, são somatizadas, elas causam esse problema. Aumenta o nível de adrenalina. E se nós continuarmos com ela dentro de nós, não livrar isso, nós acabamos ficando doentes. Então nós temos que, pelo que Jesus ensinou, buscar perdoar as ofensas. Caridade, como ele nos ensinou, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Porque o perdão liberta. Às vezes nós temos tanta raiva de alguém que não podemos nem enxergar. A gente fica sendo martirizado, martelando naquilo. Muitas vezes por vingança, querendo fazer alguma coisa, querendo que aquele também sofra o mesmo castigo. Isso, nós ficamos presos. Mas se nós perdoarmos, nós vamos nos libertar. E, em consequência, nós vamos libertar o outro das nossas energias. Bom para todo mundo. Perdoar é a melhor coisa que se faz. Jesus ainda nos trouxe nos seus ensinamentos o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte ele é considerado, até no Livro dos Espíritos, as bem-aventuranças, né, que a gente acompanha bem para estudar sobre isso. E quando Gandhi leu o Sermão do Monte, ele disse: se todos os livros da Terra desaparecerem, todas as bibliotecas sumirem e sobrar o Sermão do Monte, a humanidade tem um caminho para evoluir. Tão importante. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados, quer dizer, felizes são aqueles que sofrem, porque eles serão consolados. E as bem-aventuranças nos traz toda essa felicidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm misericórdia, porque eles obterão misericórdia. Ou seja, aquilo que nós fizermos de bem para o nosso irmão, nós vamos também receber em troca. Amai os vossos inimigos. Bendizer aqueles que vos maltratam, nos falam mal. Que coisa isso, né? Quando nós conseguimos inverter tudo isso, ter esse sentimento que Jesus nos ensinou, nós já vamos estar num patamar melhor. Quando nós
aprendermos a dizer não, sem ficarmos apreensivos, ou como nós recebemos não, sermos magoados, nós já vamos estar mais elevados. É assim que o ser humano vai crescendo moralmente. E ainda Jesus disse mais outra coisa importante, além das todas essas, quando ele fala: por que vocês estáis tão aflitos? Como que é a vez de comer, que é a vez de beber e que é a vez de vestir? Por acaso a vida não é mais importante do que a comida, do que a bebida e a vestimenta? E aqui ele está falando na vida, verdadeira vida e vida espiritual. E nós nos preocupamos muitas vezes excessivamente com nossos alimentos. E nós buscamos com muita garra, com muita ganância, às vezes, acumular aquilo que não vai faltar para o outro, como acontece nas situações que nós vimos há pouco tempo. Pelo egoísmo, né? Eu vou buscar. A doutrina dos Espíritos nos traz uma orientação. Nós necessitamos apenas do necessário para viver. O supérfluo pode ser, para nós, pode ser o que está faltando na mesa do outro. Então Jesus aqui está nos orientando, nos ensinando a pensar no irmão e não pensar só em nós. Mas por que ficar tão apreensivo? E aí ele falou aquela metáfora maravilhosa. Eu não consigo parar de pensar nela. Olhai os pássaros do céu. Eles não colhem, eles não plantam, eles não secam. Mas o meu Pai que está no céu alimenta todos eles. Não sois vós muito mais importante do que os pássaros? Então pensai antes de buscar o reino dos céus, e as outras coisas serão dadas por acréscimo. Por que não estás tão aflito? O que é a vez de vestir? Olhar para os lírios do campo. Como eles crescem, não descem nem fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se revestiu de tanta beleza. Não sois vós muito mais importante do que a erva que hoje existe e amanhã vai para o forno? Buscai antes o reino do céu. Procurai seguir sempre aqueles ensinamentos que Ele nos deu no nosso relacionamento, na prática da caridade, e as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. São esses ensinamentos maravilhosos que Jesus deixou na sua boa nova no Evangelho, que nós devemos refletir com afim, buscando a sua essência, a sua profunda sabedoria e despertando dentro de nós a vontade de seguir Jesus, imitando nos seus ensinamentos e imitando nas suas atitudes. Essa é a mensagem que nós trazemos para hoje, já que nós estamos próximo do Natal, e que Jesus possa estar presente nas nossas reflexões, mesmo que elas sejam vagas, mesmo que elas sejam simples, e sempre a gente vai se lembrar que alguém não tem nada disso naquele dia que está sendo comemorado essa partida. E quando nós podemos fazer para o próximo alguma coisa, não percamos tempo. Façamos, porque isso é só em benefício para nós. É a busca do reino dos céus que Jesus nos trouxe. Muito obrigado pela atenção. E já que eu não vejo aqui, que tenham um bom Natal.